Agora, a casa 5. Olha bem, eu falei que a casas 5 e 9 é a casa de triangulação, né? Quando a gente faz uma triangulação, a gente vê que essas três casas da triangulação têm algo em comum, né? Então, 5 e 9 têm algo em comum. A casa 1 eu falei que é a casa da inteligência, né? Diria que seria a casa da personalidade também, né? Você desenvolve o que está na casa 1 é aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está cultivando, né? Existe já em você, mas ainda está em crescimento. É como uma criança que nasceu e vai crescer. Então, aquilo que está ali, as energias planetárias, estão em evolução. Só que aquilo que está na casa 5 já está estável, ou seja, já está bem desenvolvido. Então, casa 5 é considerado uma extensão da casa 1, só que uma extensão melhorada. A casa 1 está muito crua ali, ó, né? Está surgindo como sementes. Né? A casa 1 tem forte conexão, quer dizer, todas as casas têm conexão com o karma do passado. Mas a casa 1 a gente pode dizer que tem, tem muita relação com o passado, no sentido de que está em crescimento e você está descobrindo em você, né? Aquilo que vai perceber em você. Só que a casa 5 é algo que já está amadurecido. Casa 5 é casa de conhecimento, tá? Vamos ver aqui. A casa 5 é a casa do bom karma de vidas passadas, né? É claro. Bom karma, aí é aquela coisa. É bom karma, mas pode ter coisas na casa 5 que indicam mau karma também, né? Ou seja, todo signo tem uma coisa boa, um lado bom e um lado ruim. Toda casa tem vários significados, e nesses significados podem ser bons ou ruins de acordo com os planetas envolvidos. Ou seja, o bom e o ruim depende das combinações planetárias envolvidas, né? Mas, essencialmente, a casa 5 indicaria o bom karma de uma vida, tá? Mas algumas combinações podem indicar que a pessoa tem muito egoísmo, muito isso, muito aquilo, que aparentemente você vai ver, isso aí não é bom karma, né? Mas é o karma que ela construiu. É um karma bom porque tem um potencial, mas se a pessoa, pelo ego dela, pela personalidade dela, traz um direcionamento negativo, isso é escolha da própria pessoa, né? E o ruim e bom é todo relativo também. E aí, na casa 5 nós vamos ter uma casa de inteligência também, né? Só que é diferente a inteligência da casa 1 para a casa 5. A casa 5 pode ser muito mais de inteligência do que a casa 1. Só que é aquela coisa, é difícil você explicar essa dimensão, né? Mas todas duas têm a ver com conhecimento. Só que a casa 5 a gente fala que é a casa dos dons que você tem, né? Tá? Então, aí você entende, é um bom karma porque é alguma coisa que já está construído, está pronto. Na casa 1, você está tendo que trabalhar, batalhar, você corre atrás e aquilo está crescendo. Mas aí na casa 5 já está pronto, né? Então você pode produzir, né? Por exemplo, o Steve Jobs, ele foi adotado, ele foi um dos homens mais ricos do mundo, mas a família que o adotou não era uma família muito pobre, mas também não era riquíssima, era uma família
de bons, assim, talvez classe média, e ele se juntou com alguns amigos, desenvolveram o primeiro microcomputador pessoal. Ele foi um inventor, né? Invenção aí, ó, tem muito a ver com Casa 5, tá? Nós vimos nos significados principais da Casa 5 que a Casa 5 é a casa dos filhos, e os filhos é o quê? Criatividade, né? É uma coisa mais biológica, né? Mas a criatividade intelectual ou de forma de invenção está na Casa 5, tá? Então, a Casa 5 é casa de conhecimento, né? O potencial de conhecimento. Ela tem relação com a escolaridade. Então, veja, na Casa 4, a gente viu que a Casa 4 é casa de educação, os primeiros passos na educação. Só que a Casa 5 ela tem a ver com escolaridade, por quê? Porque você domina alguma área e você vai avançar naquele setor rapidamente, né? Por exemplo, se for estudos, né? Se você domina matemática, você vai fazer um curso de matemática brincando, porque você adora matemática, você faz os cálculos, aprende as fórmulas, aprende os conceitos rapidamente, né? Então você desenvolve aquilo, você atinge as escolaridades que são, por exemplo, vamos dar um exemplo, certificações. Hoje em dia isso é muito comum. Independente do curso superior, você pode fazer uma certificação numa determinada coisa, pode ser de tecnologia ou de outras áreas, e isso te dá uma comprovação que você tem uma habilidade e domina aquele setor, né? Então, a escolaridade, né, que quando fala que escolaridade, não é só a escolaridade formal de escola, é porque hoje em dia o que corresponde mais seria essa área de certificações, né? Em tecnologia isso é muito comum. Se você domina uma linguagem de computador, você vai lá, faz uma prova, prova que você conhece mesmo aquela matéria, e você já pode encontrar um emprego rapidamente com aquela certificação que você tirou, né? Então, a Casa 5 indica a escolaridade nesse sentido, aquilo de você fazer aquilo que você gosta muito e domina. Então, aquilo é rápido para você, não é um esforço. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um curso superior e fica lá tendo que assim, passar em várias matérias e pode ser reprovado ou demorar para terminar o curso, né? O, a vida acadêmica, né, é outra coisa. A Casa 5 aqui não é a vida acadêmica. A Casa 5 aqui é o potencial de conhecimento que uma pessoa tem, né? E essa escolaridade aí não é especificamente para o curso regular de uma universidade ou de uma faculdade, mas sim de uma especialização. Por exemplo, você pode ter uma faculdade de um curso qualquer, por exemplo, medicina ou direito, e fazer uma especialização, especialização numa área qualquer, né? Porque é uma área que você gosta, que você domina, aí então essa especialização vai corresponder mais à Casa 5, tá? Não o curso superior de medicina ou de direito, tá? Que seria outra casa, tá? Então, veja como a, as casas elas vão é, mapear todas as experiências da vida de uma pessoa, experiências internas e externas, né? Tá? Mas é importante se entender a nuance de cada casa para você não misturar as
coisa, né? Tá? A casa 5 é a casa de devoção também, tá? E na astrologia, o hindu associa a casa 5 aos mantras, tá? Vou explicar por quê. Porque a casa de devoção, porque a casa 5 também é a casa associada ao amor, né? A gente lembra os filhos, né? Casa 5 é a casa dos filhos. É natural todo pai e mãe desenvolver um amor, uma paixão, esse sentimento de proteção pelos filhos, né? E isso acontece naturalmente, até de maneira, eu diria, instintiva, né? Isso acontece até no reino animal, né? Então, aqui a casa 5 mostra essa devoção, o amor, né? Só que essa devoção não tem que ser necessariamente só no campo físico, como num relacionamento afetivo, no namoro. É também para um relacionamento afetivo, mas também de forma espiritual, que seria a devoção. Tá? E aí o mantras, porque na Índia, é da cultura hindu, uma pessoa que tem uma devoção por uma determinada divindade, por exemplo, por Ganesha, por Hanuman ou qualquer outra divindade, ela ela repete o mantra dessa divindade. E o mantra dessa divindade vai ser como se fosse uma oração para aquela divindade, né? Pode ser um mantra simples, mas vai ser a oração que ela tem para aquela divindade, uma forma de ligação devocional com aquela divindade. E isso é normal na Índia. Algumas famílias têm tradição de adoração a Shiva, de adoração a Krishna, e, e fazem um mantra de Krishna ou de Shiva. Né? Tá? Então, a casa 5 também tem relação com o amor, a devoção, o mantra, e também a iniciação, porque na Índia é normal de se uma pessoa quer seguir um caminho espiritual qualquer, ela vai até um guru e esse guru dá um mantra para ela. Isso é uma tradição muito comum na Índia como um todo. Então, por isso que a Casa 5 tem associação com mantras. Tá? A Casa 5 tem a ver com a região do abdômen, o estômago, o aparelho digestivo, tem relação com autoridade e poder. Veja que Casa 5 tem relação com o leão, né? E leão, a gente faz aquela associação de leão ser o rei da selva, essa coisa toda, dando a entender como se fosse uma hierarquia, né? Alguém que tem um poder, né? Na verdade, não tem assim, mas a ideia é essa, né? E aí, novamente, na casa 5 tem relação com a fama, né? Na casa um nós vimos que tem uma coisa com a fama, porque a casa um é a sua imagem. Mas na casa 5 também vai existir alguma relação com a fama, porque você está produzindo aquilo que você mais gosta de fazer. Tá? Então, você vai produzir algum resultado que vai voltar para você através da atenção das outras pessoas. Tá? Então, aí vem o amor, né? O amor, a devoção, os afetos, as emoções, e aí vem a especulação. Tá? A palavra especulação é muito distorcido o entendimento, né? Porque o que é especulação? Especulação é você deduzir uma determinada coisa e
agir, né, se movimentar para se aproveitar de uma oportunidade, né? Por exemplo, aconteceu a pandemia e aí durante a pandemia estava se havendo muito consumo de álcool, né, para as diversas empresas que tinham que comprar para poder fornecer aos clientes e tudo mais, e máscaras, né? E uma pessoa sabendo que vai haver um aumento de compra de álcool, por exemplo, ela pode comprar em grande quantidade e vender a um preço maior, porque vai haver uma demanda maior, né? Quanto maior a demanda, aumenta o preço, né? A, a, o produto fica escasso, né? Então o preço aumenta, né? Então, especulação é isso, você identificar uma oportunidade e explorar essa oportunidade, né? Só que existe a especulação que é feita com má fé, né? Ou seja, explorando, às vezes, o prejuízo em prejuízo de outras pessoas, né? E aí, no caso, a gente identifica muito a especulação com esse lado negativo. Mas especulação é um ato de explorar uma oportunidade, seja ela lícita ou ilícita. Esse lícito e ilícito não tem muita relação aqui, mas mostra você usando a sua inteligência para explorar uma oportunidade. Por exemplo, você pode pensar que nessa região aqui não tem um supermercado, e se você é uma pessoa que tem capital para investir nessa área, você pode montar um supermercado e explorar aquela falta de um mercado desse naipe, né, na região, né? Ou pode não ter uma padaria, e você explorar essa oportunidade, né? Então, a especulação é isso, é você ver que existe uma oportunidade e explorar. Então, nesse sentido, a especulação é o uso da inteligência em algum sentido. Só que a gente normalmente pensa na especulação como uma coisa negativa, né? Quando a pessoa vai para o jogo, por exemplo, né? Ou um jogo qualquer, né? Pode ser de loteria ou de cartas, seja lá o que for. Aí você pensa especulação é coisa de na bolsa de valores. Bolsa de valores é especulação, mas normalmente a pessoa tem alguma dica, alguma orientação que ela tenta explorar. Por exemplo, ela acha que as ações de uma empresa de petróleo vão subir por conta de uma certa coisa, né? Então, ela vai comprar as ações dessa empresa e aproveitar aquela oportunidade. Isso é especulação também. Mas é um chute, né? É uma assim, a pessoa tem uma expectativa, e pode não acontecer como ela espera, né? E a pessoa ter prejuízo. Então, a especulação envolve risco também, tá? Então, alguma pergunta aí sobre a casa 5?